Eu já falei aqui algumas vezes que como a gente lida com o dinheiro, nossa relação com o dinheiro, nosso sentimento com o dinheiro é formado principalmente na nossa infância, que é quando a gente começa a observar os adultos ao nosso redor sobre como eles se comportam, o que eles falam sobre o dinheiro, a forma como a gente percebe essa coisa. E eu sempre fui uma criança observadora, né? Eu gostava de observar as coisas ao meu redor, o que acontecia, eu estava ali sempre ligada, né? Eu conseguia ver o comportamento sobre dinheiro de diversas pessoas. E algumas, obviamente, tinham uma influência muito maior, outras nem tanto, mas o fato é que todas elas tinham um papel nessa formação. A forma como o adulto lida com o dinheiro influencia como aquela criança absorve e, na fase adulta, ela vai também realizar. E aí existem também não só aquilo que se percebe, mas também as coisas que são diretamente ligadas, né? Eu tinha ali já aquele comportamento de querer tá sempre junto com o dinheiro, estava ali sempre querendo dinheiro. Eu pedia à minha mãe as moedas, ela me dava. Eu não tinha mesada, eu era apenas uma criança sem dinheiro, mas eu gostava de ter dinheiro. Eu estava sempre buscando alternativas para ter dinheiro, porque eu percebi desde sempre que aquilo era importante. Eu ouvia, obviamente, muitas frases dentro de casa do tipo, minha mãe era a pessoa que sempre falava, eu tô quebrada, eu não tenho dinheiro. Minha mãe sempre repetia isso, meu pai também ia na mesma linha de pensamento, né? A relação com o dinheiro sempre foi assim, mas eu via o comportamento, a forma de se comportar e em relação a mim, né? Minha mãe me dava dinheiro, não que ela me desse mesada nem nada, mas ela me dava umas moedas e dizia, vai comprar aquilo ali na venda, o troco é seu. Então tinha isso, então eu tinha um contato com o dinheiro. E também tinham aquelas pessoas que não estavam ali no dia a dia, mas que também influenciavam, né? Lembrando que eu era uma criança extremamente observadora, então eu observava não só o comportamento de quem estava dentro ali de casa, né, dos meus pais, mas eu também observava outras pessoas. E uma dessas pessoas era o meu avô. O meu avô também observava o meu comportamento. O meu comportamento com relação ao dinheiro nunca foi nenhum segredo, né? Eu sempre era aquela pessoa que estava ali querendo dinheiro, então meu avô me dava dinheiro, minha mãe me dava dinheiro, mas era pouco e eu guardava. E meu avô percebeu isso de eu guardar. Eu andava para cima e para baixo com minhas moedas, meu dinheiro, eu sempre fazia aquela contabilidade, eu gostava daquela coisa, né? E ele percebeu. E um belo dia, eu tinha uns 7 anos de idade, e isso foi muito marcante, né? Eu tinha uns 7 anos de idade, e a gente estava ali depois do almoço, todo mundo tinha acabado de comer a sobremesa, e meu avô virou para mim e pegou a caixa da sobremesa, que foi uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom Garotos, né? Garoto patrocina eu. E aí ele disse assim, ó, toma essa caixa, tá? E guarda o teu dinheiro. Essa caixa vazia, você pode transformar em seu cofrinho. Então, a partir daquele momento, eu tive ali a percepção de que eu podia juntar o meu dinheiro e guardar em um lugar só, né? Até então eu nunca tinha tido um cofrinho. Não sei porque ninguém nunca tinha tido essa percepção de me dar um cofrinho, de eu ter um cofrinho. Mas meu avô viu isso e disse, olha, minha filha, bota aqui, ó, para você não ficar andando para cima e para baixo, para você ter um lugar certo para guardar. E aquilo foi uma coisa extremamente significativa para mim. Teve um impacto extremamente positivo, né? Porque nem tudo é negativo nessa vida. Então tinha um impacto positivo. Eu tive um incentivo, um reforço daquele meu comportamento, que era de guardar dinheiro, de estar ali sempre buscando uma forma de juntar, né, minhas moedinhas, meu dinheirinho, porque eu tinha ali meus objetivos, né? Desde criança eu sempre tive isso, porque lá em casa nessa época já éramos 4,
Então, minha mãe sempre foi daquela pessoa que só dou uma coisa se eu puder dar para as 4, então se eu quisesse uma coisa que minha mãe não pudesse dar para as 4, eu teria que correr atrás. Isso já era claro. Não que naquela época eu tivesse muitos desejos, mas uma coisa ou outra dava vontade de ter. Mas eu gostava ali de ter um dinheiro guardado e também tinha ali aquela questão da minha mãe estar sempre dizendo que estava quebrada. Eu queria ter um dinheiro, porque caso ela tivesse quebrada, eu tinha um dinheiro para poder socorrer. E isso aconteceu algumas vezes. Então, a forma como as pessoas ao redor se comportam, como a coisa acontece, isso tem impactos muito grande em toda a vida, em todo o caminho. A forma como a gente vai se comportar, a forma como a gente vai lidar com o dinheiro, acontece diante desses pequenos acontecimentos também, né? Obviamente que os acontecimentos do dia a dia têm uma predominância, né? Para vocês terem uma ideia, eu observava muito o meu pai, eu observava muito a minha mãe, eu observava muito também o meu avô. E o meu avô, ele tinha o comportamento da pessoa que não conseguia ficar com um centavo. Meu avô tinha certamente dinheirofobia, né? Ele não ficava com um centavo. Ele era a pessoa que queria satisfazer todos os netos, todos os filhos. Então, ele dava até o último centavo que ele tinha. E como ele sabia que eu gostava de dinheiro, ele me dava dinheiro. Né? Ele chegava e dizia, toma aqui. A gente chegava na casa dele, ele dizia, toma o dinheiro e vai comprar o doce que você quiser. Até ele ficar sem nenhum centavo. Apenas quando eu já estava grande, é que eu soube que ele ficava até sem nenhum centavo, né? Porque naquela época eu não sabia que ele dava todo o dinheiro que ele tinha. E para que a gente não ficasse sem receber dinheiro, porque ele dava dinheiro pra gente todo dia enquanto a gente estava na casa dele, ele pedia dinheiro emprestado à minha mãe. Só que essa parte nunca chegou para mim, né? Durante aquela formação, durante aquele período. Só depois de grande que minha mãe dizia, ai, pai era assim e não deixava, não ficava. E aí eu dizia, poxa. E aí trouxe à tona determinados comportamentos, mas que ele via que aquilo era meu, porque por ele, né, já que não era uma coisa importante para ele guardar, mas que ele identificou isso em mim, ele foi e me incentivou a guardar. Né? Então é importante a gente, como adulto, pensar nas crianças que estão ao nosso redor. A gente também, como adulto, pensar como foi essa formação como criança, para a gente ter certas viradas de chave, entender determinados comportamentos, como a gente lida com determinadas situações, justamente por isso. Porque quando você vai pegando esses pedacinhos, você vai se vendo, você vai vendo como você foi construído. E aquilo que precisa ser mudado, porque muita coisa às vezes precisa ser mudada, porque determinados comportamentos que a gente replica, eles não são bons, né? Eu sei que a relação do meu avô, essa coisa da dinheirofobia era uma coisa ruim, mas eu não tinha conhecimento, então ok. Mas eu sei como as pessoas ao meu redor lidavam. Meu pai tinha uma relação com o dinheiro muito estranha e eu sei que eu tive durante um período antes dessa percepção essa relação meio estranha do gostar, né, do querer guardar, mas era uma relação meio confusa, meio conflituosa e que aos poucos que eu fui entendendo, eu fui melhorando isso e já não tenho essa relação tumultuada tumultuada não chegou a ser tumultuada de forma negativa, mas do tipo, eu tive um tempo que eu só guardava. Eu tinha ali minha lista de desejos, mas que eu nunca comprava nada da lista de desejos, ficava para sempre na lista de desejos, porque eu era aquela pessoa que só guardava, porque eu tinha uma relação de medo da falta do dinheiro, tinha ali essa relação. Então, à medida que você vai entendendo isso, né, você vai mudando. Então, eu tive ali um incentivo, que foi uma caixa de bombons vazia para eu fazer o meu primeiro cofrinho, né? Eu tive ali os incentivos para... Não seria um incentivo, né? Mas seria aquela relação de eu tenho o medo do dinheiro, da falta do dinheiro, né? Que veio do meu pai especificamente, mas
tem ali todos os comportamentos. Então a gente vai criando essa percepção, vai vendo como a gente se comporta e tenta não passar esses comportamentos não tão bons para as crianças que estão ao nosso redor, porque às vezes não sabemos que somos essa referência, né? Porque você pode pensar, referência é só pai e mãe? Não, não é só pai e mãe. Eu tenho como referência meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, né? Também é uma grande referência para mim. Então, os adultos de maiores referências, eu tenho ali bem fresco na minha memória hoje em dia, né? O que foi que aconteceu, qual era o comportamento, como é esse comportamento hoje, porque a maioria ainda está presente, a maioria não, minha mãe e minha tia ainda estão presentes, meu avô e nem meu pai não fazem mais parte desse plano, mas, né, a gente tem ali as lembranças e a gente vai detectando e melhorando. Então, pense como foi a sua formação, o que você está passando para frente e vai melhorando essa relação. E eu vejo você no próximo vídeo. Agora eu vou liberar a caixa de bombom para Rafael, que desde o dia que eu comprei ele está querendo comer. Tchau! Pronto, Rafael, pode comer já. Aqui, seu chocolate. Ai. Deixa eu escolher um que eu não gosto, tá mesmo? Eu gosto desse.